Então, como estávamos falando, a ideia de hoje é que a gente consiga vencer esse paralelismo aí, né? Então, pegue duas retas paralelas RS, corte por uma transversal e olhemos esses ângulos que vão aparecer aí. O resultado principal que a gente precisa aqui para a aula de hoje é o seguinte, ó. É um teorema, na verdade, que fala o seguinte para nós. Se você tiver retas paralelas cortadas por uma transversal, os ângulos correspondentes serão proporcionais. Tá, então, o que você tem é isso. Ângulos correspondentes, proporcionais não, desculpa, né? Eles são congruentes. De novo, sempre que você tiver retas paralelas cortadas por uma transversal, você sempre vai gerar ângulos correspondentes iguais. O que a gente está querendo dizer com isso? Que em termos de medida, o ângulo A é igual ao ângulo E. Ângulos correspondentes seriam os ângulos de mesma posição. Então, os caras que ocupam a posição de cima seriam iguais àqueles que ocupam a posição de baixo. Pegou? Isso sempre vai ocorrer. Dessa forma, você tem um monte de ângulo igual ali, concordam? Então, o que a gente tem de ângulo igual ali? Diretão, eu tenho que o A é igual ao E, porque eles ocupam o mesmo lugar. Mas, para mim, lembram da aula passada que o E é igual ao G? Não é isso? Porque o E e o G são ângulos opostos pelo vértice, são ângulos OPV. Então, você tem que o ângulo A é igual ao ângulo E, este, por sua vez, é igual ao ângulo G, visto que eles são OPV, e o G é idêntico ao ângulo C, que está lá em cima, porque eles são correspondentes. Então, o que a gente mostra com isso é que, no fundo, você não tem 8 ângulos, você só tem 2, que seriam os formados pelo AC, E e G, e os que suplementam eles. Beleza? Aqueles que estão com BD, F e G. Então, aqui nós também temos B igual ao D, que é igual ao... Deixa eu botar aqui em cima. A gente tem B igual ao D, que é igual a quem ali? Deixa eu ver, é o F, né? Que, por sua vez, é igual ao F. E esse último chapa é igual ao H. Sendo que aqui nós estamos usando que o ângulo é oposto pelo vértice. Tá bom? Então, qual é a brincadeira que rola aí? A gente vai tentar, sempre a partir de um ângulo, tentar descobrir os caras que estão lá embaixo de alguma forma. Antes de fazer esse detalhe, vamos a uma observação rápida aqui em relação ao nosso desenho. Ó, quando você pega as retas paralelas, esquece a transversal por enquanto. Quando você olha as retas paralelas, você pode estar por dentro delas ou você pode estar fora delas. Certinho? Então, você pode ser um ângulo interno, se tiver, obviamente, entre as paralelas, ou você pode ser um ângulo externo, quando você estiver fora das paralelas. Então, no nosso desenho aqui, os ângulos CD, E e F são internos. E os ângulos A, B, G e H são externos. Ou estão por dentro, ou estão por fora. Diga. Ângulos congruentes são ângulos iguais. Isso aqui a gente falou um pouquinho na aula da quarta passada, tá? Congruente é o sentido matemático na geometria, para dizer que os caras têm a mesma medida. Agora, olhemos pela transversal. Se você olha pela transversal, existem duas formas possíveis de olhar esses caras. Não existe aqui o sentido do lado esquerdo e o sentido do lado direito, o que vai ter um sentido de comparação. Ó, se eu pego um azulzinho de um lado e um azulzinho do outro, eles estarão em lados opostos, correto? Então, a gente fala nesse cara que eles são alternos. E se, por outro lado, você olha nessa colateral, ou nessa paralela, e os vê de mesmo lado, então você diz que esses caras são colaterais.
podem estar ou direito ou podem estar do lado esquerdo, tanto faz. O importante é que são de lados opostos, são alternos. Estão de mesmo lado, são colaterais, né? O co é de mesmo, estão em mesmo lado. Então aqui no meu exemplo, por exemplo, os ângulos A e D são colaterais. Já os ângulos A e F seriam alternos, por estarem de cada lado. Fala, minha chapa. Ah. Certo. Beleza. Dois planos. Algo assim. Ah, tá. Os planos são paralelos, mas as retas não. Certo. Isso, exatamente. Ser reverso, seu braço aí já fez, né? Aponta um para cada lado aí que você vai ver que eles são reversos. Né? Porque nesse sentido eles não são paralelos e também não se tocam. Então não são, como é que foi a palavra que a gente usou? Concorrente. Então eles não são nem paralelos e nem concorrentes. O lance, maluco, é quando você pega esses caras que não se tocam e juntam um no outro. Se quando você juntar, parecer 90 graus, é ortogonal. Se por outro lado você juntar e não der 90 graus, aí não é ortogonal. É a diferença. Sacou? Então a gente vai falar aí que eles são ortogonais. Qual é o sentido dessa palavra estranha, né? Quando você pega a reta de cima lá embaixo, ou a reta de baixo lá em cima, aí não sei, e ao olhar lá embaixo formou 90 graus. Isso quer dizer ser ortogonal. Agora, se você olha, por exemplo, uma nesse sentido e a outra aqui. Então, na hora que você traz uma sobre a outra, ela veio tortinha, não formou 90 graus, então não é ortogonal. Essa era a diferença. Tá bom? Então, oi. Claro. Porque são classificações diferentes, né? Ser alterno e ser colateral é sempre uma relação 2 a 2. Então, você pode olhar aqui, né? O A e o D são colaterais, o E e o H são colaterais. Pegue os mesmos ângulos, né? O A e o B já seria alterno. O A e o C seriam alternos. Então, lados contrários, independente de quem você pegue, você está alternando. Pegou do mesmo lado, eles seriam colaterais. Onde que o negócio aperta aí pra gente, né? A partir daqui, você pode formar um ângulo com dois adjetivos. Se eu falo para vocês assim, ó, pegue para mim um ângulo alterno externo. O que eu vou criar ali, né? Então, pego um ângulo do tipo alterno externo. Então, ele veio com duas características. Eles têm que estar invertidos e para o lado de fora. Então, quem seria ali no meu exemplo ângulos alternos externos? Eu teria o A e o G, né? Porque eu estou pegando do lado de fora. Ou o A e o B. Esse é o lance que você pode ter. Assim como eu posso ter, sei lá, o H e o G, ou o H e o A, né? Ou, o A não pode, né? Porque eu estou pedindo alterno. O H e o B. Então, se você olhar que eles estão sendo alternados pegando um em cima e outro embaixo, por exemplo, o H e o B, o que você pode dizer desses dois caras? Eles são iguais ou eles são diferentes? O ângulo H e o ângulo B, ou seja, dois ângulos alternos externos. Então, eles seriam iguais. Então, via de regra, você pega ângulos alternos paralelas diferentes, eles sempre serão iguais. Assim como se você pegar ângulos colaterais internos, eles sempre serão diferentes, confere? Mas tem uma parada legal aqui, ó. Pega um ângulo colateral interno. Qual é a relação que existe entre eles? De fato, eles são diferentes, mas existe uma relação entre esses caras. Por exemplo, eu estou pegando ângulos colaterais internos, então eu vou pegar o C e o F. O que eu posso dizer dessa galera? Aí é que vem a ideia do paralelismo. Ó,
O C e o F inicialmente não se misturam, né? Que está um em cima e outro embaixo, eles não são de nenhuma forma correspondentes. Mas o C se corresponde ao G. E se você pegar o G e o F juntos, dá aquele ângulozinho que a gente viu na aula passada, né? Dá um ângulo de 180 graus. Então, ângulos colaterais internos têm a característica de ser suplementares. Então, a gente, no fundo, vai ficar brincando com isso, né? Você vai pegar um ângulo lá em cima, eles são iguais ou são diferentes. Se eles forem diferentes, o lance é que, no fundo, eles vão juntar 180 graus na soma dos dois caras. Então, como é que aparecem os exercícios dessas coisas aí? Deixa eu apagar esse detalhezinho aqui, que era só uma visualização. Como é que isso aparece em termos de exercícios, né? Então, vamos pegar uma parada inicialmente bem fácil, ó. Digamos que você tem aqui um ângulozinho, uma paralela, duas paralelas, no caso, e você corta por uma transversal. Aí eu falo para você que esse ângulo aqui tem valor 30 graus, por exemplo, e que esse cara lá de baixo vale x. Qual é o valor de x? Então, você está pegando aqui duas retas paralelas, dois ângulos que inicialmente não tem nada a ver. Como é que você resolve esse exercício? A ideia é, poxa, eu sei que em retas paralelas eu posso migrar um ângulo de cima para baixo. Então, eu posso dizer, por exemplo, que esse ângulozinho aqui de baixo vale 30 graus. E aí, ele sendo 30 graus, a gente nota que pelo desenho essas coisas se suplementam. Então, se elas se suplementam, quer dizer que o ângulo de x mais o ângulo de 30 tem que dar um ângulo de 180. Aí você passa para o outro lado e a gente tem a resposta simples do exercício. Esse cara tem por valor 150 graus. Tá? Esse é o mais simples que a gente pode encontrar. Depois disso, a brincadeira é em qual dificuldade que a gente quer tocar o bonde, né? Então, a gente pode, por exemplo, pegar uma coisa parecida, duas retas paralelas e corta por uma transversal. E agora você pega aqui dizendo que esse cidadão é 2x mais 20. E que o chapa lá de baixo é, por exemplo, 3x mais 10, né? Então, quem é o x nesse caso aí? Você pegou um camarada lá em cima, o outro aqui embaixo, com uma dificuldade que agora você botou uma ideia de uma equação aí dentro. Bem, não é tão imediato quanto 150 em termos de resultado, mas a conta é, né? Lembra que a ideia é sempre você ficar migrando um ângulo de um lugar para o outro. Então, o que você pode fazer é pegar esse ângulo aqui de baixo e levar ele lá para cima. Então, esse cara também vale 3x mais 10. E aí você encontrou por essa conta que este ângulo e o outro que estava perdido lá em cima são ângulos opostos pelo vértice. E a característica diz que ângulos opostos pelo vértice têm de ser iguais. Então, 3x mais 10 tem que ser igual a 2x mais 20. Migra aí os números de um lado para o outro. Então, 3x menos 2x tem que ser igual a 20 menos 10. E aí acaba, né? Aqui você encontra um ângulo x e do outro lado você encontra que o resultado dele tem de ser de 10 graus. Logo, o ângulo que eu estava procurando valia 40 graus, né? Essa é a ideia básica. Todo mundo sacou? Hã? Qual pedaço? Esse aqui você entendeu? Você sacou que a lógica foi simplesmente migrar o ângulo? É a mesma ideia. Peguei o cara lá embaixo, levei para cima na mesma posição. Isso que tem que ser importante, você migra na mesma posição. Então, trazendo o meu ângulo para cá, eu percebi que o ângulo que eu desenhei e o que eu já tinha eram opostos pelo vértice. E aí, como os ângulos são do tipo OPV, todo ângulo OPV é igual. Então, o resultado de baixo, 3x mais 10, tem de ser igual ao resultado de cima, que é 2x mais 20. E aí foi só fazer letra para um lado, que é essa parte, e número para o outro, que é esse pedaço. E aí você finaliza a conta. E a parte boa, moçada, é que só tem duas contas para fazer, né? Ou o resultado vai ser 180, ou o cara vai ser igual, não tem outro jeito. A gente viu que no fundo você só tem duas classes de ângulos, né? Então, ou são iguais ou são diferentes. Em especial, ou são iguais mesmo, ou a soma deles tem que dar 180 graus. Tranquilão?
Qual é a característica mais importante disso daí que a gente vai usar praticamente o curso inteiro aqui de geometria, né? Que é uma consequência. Que é o seguinte, cara. A partir dessa brincadeira simples aí, você consegue dizer agora qual é a soma dos ângulos de um triângulo. Soma dos ângulos internos, né, que é a parte boa. Soma dos ângulos internos de um triângulo. Que é o seguinte, ó. Imagine que você pegue um triângulozinho lá qualquer. Pego aqui um triângulo, faço um desenho lá. Não sei nada sobre ele. Então você tem um vértice A, por exemplo, um vértice B e um vértice C. Obviamente ele tem 3 ângulos, né? Até por isso o nome dele é um triângulo. Então, como eu não sei se eles são iguais ou são diferentes, digamos que esse aqui a gente chame de beta, esse cara a gente chame de alfa, e esse aqui a gente chame de teta, por exemplo. Eu quero descobrir quanto que dá a soma desses 3 caras. Então, quanto seria alfa mais beta mais teta? Então, para aqueles que lembram, a resposta disso é 180 graus. Agora, por que que isso é verdade? A câmera pega aqui? Agora, por que que isso é verdade, né? Qual o segredo de chegar aqui? Você tem um triângulo. Qual vai ser a ideia? Eu vou pegar no ladinho desse triângulo e vou esticar uma linha. Então, ela vai passar por aqui. Não tinha antes, né? Foi uma conta que nós colocamos. Aí eu pego lá no vértice A e desenho uma reta paralela. Faço uma coisinha dessa. Agora, o que que aconteceu no seu desenho? Você tem retas paralelas, cortadas não por uma, né? Mas agora por 2 transversais. Sim? Aí vocês me falaram aqui pelo exercício que você pode ficar levando ângulos de cima para baixo e de baixo para cima. Então, olha só. Esse ângulozinho aqui, eu posso levar ele lá para cima. Né? E ele vai parar na correspondência aqui. Certo? Então, esse ângulo vale θ. Mas eu sei agora que este pedacinho e o daqui de baixo é oposto pelo vértice, né? Então, aqui embaixo também vale θ. Todo mundo viu? Faz a mesma ideia com outro ângulozinho agora. Ó. Aqui eu tenho beta. Se eu migrar ele lá para cima, ele para aqui. Mas, de novo, esse e o ângulozinho aqui de baixo são opostos pelo vértice. Então, isso daqui é beta. Então, no fundo, o que você formou quando você junta os 3 aí? Ó? Você pegou um ângulo completo. Então, o alfa mais o beta mais o θ juntos tem que dar 180 graus. E essa conta aqui vai ser muito importante, tá, galera? A gente usa demais que a soma dos ângulos de um triângulo é equivalente a 180 graus. E tudo isso depende só desse resultado simples aí de conhecer um pouquinho de paralelismo. Perguntas? Manda. De novo? Tudo? Será? Bem, vamos lá, né? Eu não sei o que significa isso, mas vamos de novo aqui. Você tem um triângulo ABC de ângulos alfa, beta e θ. Então, eu só peguei, estiquei as retas que passam pelo lado BC, uma paralela que passa pelo vértice lá em cima que não tinha, e esticamos os ladinhos AC e AB para que formássemos retas. E aí o segredo foi só migrar os ângulos. Então, ó, esse θ aqui de baixo eu levei para a correspondência lá em cima e trouxe para baixo por um ângulo OPV. Então, ângulos iguais, você consegue trazer. O beta aqui de baixo eu trouxe para cima via correspondência e levei de novo para o reflexo pelo OPV. E aí foi só notar que os 3 juntos formam um ângulo de meia volta, ou seja, um ângulo raso. Quer dizer que a soma dos 3 tem que valer 180 graus. Agora, como é que a gente brinca nisso aí em termos de exercício? Né? Onde é que isso vai aparecer para nós de alguma forma? Deixa eu pegar algumas figurinhas aqui para facilitar a nossa vida. Então, voltando aos nossos exemplos. Quero resolver um exercício com essa carinha aqui, né? Exercício A, B,
Exemplo C. Digamos que você tenha uma reta paralela, outra reta paralela. De boa. Só que agora, ao invés de fazer uma transversal, você vai fazer uma curvinha. Vai criar uma quina na jogada aí. E aí eu quero saber o seguinte, ó. Quanto vale este ângulo, que vamos chamar de x, sabendo que aqui em cima vale 30 graus, por exemplo, e que aqui embaixo vale 20. Digamos que seja essa estrutura de desenho. Como é que eu faço para descobrir o x, sabendo que aqui eu tenho um ângulo de 30 e aqui eu tenho um ângulo de 20? E aí, como é que eu resolvo esse trem? Pode ser. E depois? Entendi. Vamos ver se eu entendi a ideia. Então, método número 1. A ideia foi traçar uma reta no ângulo x, é isso? Então, uma reta passando por x. Esse meio não precisa ser realmente no meio, né? Mas acho que eu entendi a ideia. Então, a ideia foi a seguinte, ó. A gente vai sujar aquele desenho ali. Então, eu vou pegar a paralela que eu tinha. Está aqui. Vou pegar a outra que nós também tínhamos. Lembrando que esse ângulo fez um bico aqui. E a ideia... Qual é o teu nome, bicho? João? A ideia do João foi pegar aqui, ó. Traçar uma reta que não tinha antes. Eu não sei se ela passou no meio. Eu não sei se dividiu em dois pedaços iguais. Mas dividiu o meu ângulo, né? E aí, o que que acontece, ó? Agora, o que nós temos é que aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. E como essas duas retas são paralelas, este carinha aqui também vale 30 graus. Não é isso? A gente só levou, né? A posição é a mesma. Por outro lado, nós sabíamos que aqui embaixo eu tinha um ângulo de 20. Como é que eu vou usar isso no meu desenho agora, né? Você só vai notar que este ângulo, por posição, ele vem para cá. Então, ele fecharia aqui também um ângulo de 20. Só que se você esquecer agora que você traçou essa retinha, esse cara que você formou era o x que nós queríamos, né? Então, quer dizer que o ângulo x que está aqui, seriam esses dois pedaços, ele é igual ao ângulo de 30 na parte de cima, mais o 20 na parte de baixo. E aí você tem a resposta do exercício. Esse ângulo tem por medida 50 graus. Então, a ideia é que funciona, né? Você cria uma certa retinha ali e o negócio dá certo. Qual é um outro método de fazer isso? Uma outra forma de responder essa pergunta, né? É você usar a ideia dos triângulos. Que nós acabamos de descobrir ali, que dentro de um triângulo a soma tem que ser sempre 180. Então, ao invés de desenhar a sua reta cortando o x, você vai esticar uma das transversais. Então, você vai ter algum desenho mais ou menos assim, né? Você tinha lá uma paralela, tínhamos a outra paralela, e o que eu quero fazer agora é isso. Ao invés de parar, eu vou continuar. Então, de forma que eu molde um triângulo aí. Tá? E aí, o que eu vou ganhar com isso? Ó, aqui nós tínhamos o ângulo de 30. Como eu estiquei a minha reta, aqui ficou meio torta, né? Acho que ficou um pouquinho melhor. Como eu estiquei a minha reta, esse ângulo de 30 vai parar lá embaixo. Então, aqui também vale 30 graus. Sem muito segredo, né? O cara de cima ocupa a mesma posição lá embaixo. Aqui nós tínhamos um ângulo de 20 graus. E aí eu vou simplesmente levá-lo para dentro. Porque esse cara aqui é um ângulo oposto pelo vértice. Então, aqui vale 20 graus. E aí, agora, eu vou descobrir este camarada aqui, né? Porque a gente aprendeu ali no cantinho que se eu somar os 3, tem que dar 180. Então, eu tenho 20 mais 30, que é 50. Para completar quem está faltando, este ângulo vale 130. Pegaram? Agora, quem eu quero, né? Eu quero o cidadão que está aqui do lado de fora. Mas nós sabemos que esse ângulo fechado aqui todo tem valor 180. Então, o x
mais o 130 tem que dar 180. Então, x mais 130 vale 180 graus. Você leva o ângulo para lá, né? Negativo, vai dar a mesma resposta que nós havíamos encontrado. Então, você tem os dois jeitos de se fazer. Ou você risca o seu ângulo para dar certo, ou então você fecha e usa a força do triângulo. O fato da soma lá dentro ser 180 graus. Beleza? Deixa eu dar um tempinho aí para dar uma arrumada no caderno de vocês, que são muitos desenhos, e a gente faz o próximo exemplo. Na mesma ideia, tá? Só que agora eu vou botar as minhas transversais para outro lado. Quero fazer alguma coisa que vai fazer assim. Digamos que você faça o V para outra ponta aí. Diga. Por que eu repeti o 30? Ele não foi repetido não, na verdade, né? Eu só peguei o 30 que estava lá em cima no exercício e levei ele para baixo. Essa foi a jogada. Note que no desenho original só tem um 30 lá em cima. Como nesse método eu preciso fechar um triângulo, o lance foi agora usar o ângulo que está lá em cima na parte de baixo dentro do triângulo. Então, por isso que eu migrei o ângulo de cima para baixo. Assim como eu peguei o 20 e refleti ele para dentro do triângulo usando o fato de ser OPV. Tá bom? Então, paralelismo é sempre isso, você ficar brincando com esses possíveis reflexos angulares que aparecem aí. Então, para a gente encerrar hoje, a aula que vem a gente faz umas coisas mais difíceis. Digamos que esse cara aí seja x, né? E aqui você tenha, sei lá, um ângulo que você quer 50. E se você continuar com essa brincadeira aqui? Digamos que esse cara aqui seja 40. Como é que você acha o x nesse cidadão aí, véio? Com reflexo para cima e não para baixo? E aí? Vocês querem fazer por qual método? Pelo primeiro ou pelo segundo aí? Para onde? Não, vou não, cara. Tem exercício na apostila. Como é que é? Desculpa, eu não entendi. Segundo método? Então, vamos lá. O segundo método fala pra gente que eu preciso completar um triângulo, né? Então, eu vou completar esse cara, digamos, aqui. E aí, game over na questão, então, né? Porque você pode trazer os 50 graus para cá, só pelo fato de estar esticado. Posso trazer o 40 graus para cá, ficou pequeno, né? Esse ângulozinho aqui é um ângulo de 40 graus, porque são OPV. Isso quer dizer que o ângulo aqui de cima, sendo 40 mais 50, vai dar um ângulo de 90, né? Então aqui você tem um ângulo de 90 graus. Como o de cima está com o reflexo dele, o seu x tem por valor 90 graus. Então, para vocês brincarem aí um pouquinho, imagine que sua questão agora seja assim, ó. Já que vocês entenderam toda a lógica. Você pega as duas paralelas, aí você vem, faz um dente, faz outro e faz outro. Suas paralelas começam a fazer vários dentinhos aí, né? E aí você pega os ângulos que vocês quiserem. Vamos botar aqui que são valores fáceis de se fazer. Esse cara vale x, ou 30, perdão. Esse daqui vale x. O brother aqui de baixo vale 40, por exemplo. E, sei lá, digamos que esse daqui vale um valor bom aí, velho. 80. Esse aqui tá grande até, né? Uma abertura grande. Então, se vale 110. Como vocês achariam o x nesse caso aí, velho? Pode. Outro dente, aí você dificulta mais, né? Quanto mais dentes, mais problemáticos fica a sua questão, né? Bem, o lance aí é você tentar consertar os dentes que aparecem, né? A gente já viu duas formas de se consertar. Então, ou você pode passar várias paralelas para eliminar os dentes. Então, aqui você passaria duas, né? Uma no ângulo de cima, outra no ângulo de baixo. E a segunda ideia seria você fechar um desses caras para poder
formar um triângulo. Só que aqui a dificuldade maior é que se você for fechar, você vai formar dois triângulos, né? Você vai ter que brincar com esses dois mesmo, não vai ter muito segredo. Porque esse 30 graus ele não vai para baixo imediatamente, conseguem ver? Véio? Porque se você fosse esticar, o 30 graus ia parar bem aqui. Então vou deixar esse daí para vocês brincarem um pouquinho. Aula que vem eu abro resolvendo ele, tá? Então fica aí uma ideia legal. O teorema de Tales não deu devido ao problema técnico, então aula que vem a gente abre com o teorema de Tales e resolve vários exercícios sobre isso daí. Tranquilo? Então um abração e nos vemos na segunda-feira, né? Segunda-feira mexendo com um pouquinho de conjuntos. Só que agora na parte de conjuntos numéricos. Bons estudos, galera. Até a próxima, velho.